Olá, que bom poder estar aqui para falar em nome da nossa casa, o Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Que possamos nos envolver pelas bênçãos de Jesus para dar continuidade ao nosso encontro de assistência espiritual. Nesse momento que não podemos fazê-lo de forma pessoal, junto aos assistidos, mas temos essa oportunidade de fazer dessa forma e temos certeza que toda a luz que recairá sobre nós será igualmente distribuída a todos. Agradecemos por essa oportunidade e procuramos fazer dela um instrumento do Senhor, fazer da melhor forma. Bom, a nossa reflexão de hoje é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos terminar esse capítulo, nós vamos falar dos itens 9 a 15, que consiste na verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Somos espíritos que estamos passando por esse planeta. Estamos fazendo a nossa trajetória terrena com o intuito de trabalhar a nossa evolução espiritual. Nos é concedido essa bênção, essa grande oportunidade, que podemos aproveitar tudo que pudermos para poder sair daqui bem melhor do que chegamos. Nós somos espíritos imortais. Então nós viemos aqui pôr um pouquinho nessa bagagem que irá construir essa nossa caminhada, esse nosso percurso espiritual, para que ele se torne melhor. Então, nesse momento que estamos revestidos do corpo físico, nós fazemos uso também da matéria. Ela é necessária. Ela é nos dada mesmo como um recurso para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do alimento, nós precisamos do calçado, nós precisamos de todos esses recursos que são importantes para o nosso uso. Mas onde está o que é bom e o que não é? Podemos pensar quanto nós precisamos da vida material e quando ela passa a ser excesso na nossa vida. Vamos ver o que dela podemos tirar para quando haver o nosso desencarne, nós podemos ter levado os bons frutos daqui. O que nós vamos poder colher dessa nossa trajetória? No Evangelho, no item 9, na instrução dos Espíritos, a gente tem uma clareza dessa informação. Ao ser questionado sobre o que realmente é importante para o homem, o que o homem realmente possui, que será do espírito. E foi respondido: nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma. E ele cita a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Esse sim, nós vamos poder utilizar a matéria para construí-los. E de que forma nós podemos fazê-lo, né? Nós podemos pensar nos nossos estudos, o conhecimento que podemos adquirir
não somente nos livros, mas em todas as nossas vivências, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa relação na sociedade, porque é dessa forma que nós vamos construindo as nossas virtudes. Tudo vai depender de como nós vamos utilizar tudo isso. E é dessa forma que a gente vai conseguir extrair o melhor de toda essa propriedade que nos foi entregue. Mas precisamos identificar o que realmente é necessário e o que não é. Esse distanciamento, muitas vezes nós encarnados nos perdemos. Nós nos apegamos muito no ter e acabamos nos perdendo no verdadeiro sentido que é o ser. Tem uma passagem do livro Boa Nova, quando Jesus expõe o seu plano aos discípulos. Hoje nós chamaríamos de o plano de trabalho que ele apresentou aos discípulos. E Judas fez um questionamento que vai ser muito útil para nós nesse momento. E eu vou fazer essa leitura. Judas disse: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou serenamente e redarguiu: Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor, com seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do meu reino, Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Observamos que aqui Jesus fala sobre o amor e seus infinitos recursos. Então ele nos deu um alerta muito grande. Colocar o amor em tudo que fazemos, em toda essa nossa convivência com esses recursos materiais. Essa talvez seja a chave de que muitos de nós ainda não utilizamos em determinados momentos. E acabamos deixando cair nesse desequilíbrio, né? Porque nós precisamos definir, assim como o título fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Qual patrimônio realmente nós queremos que cresça em nossa vida? Qual será o de maior valor? Nós já sabemos o que nós vamos levar. Então já fica mais fácil, não é? Então, é exatamente aí que precisamos verificar o equilíbrio desse uso, assim como ele falou, cuidado com os excessos. Será que os nossos armários, nós temos somente as roupas, os calçados que nós precisamos usar?
Será que a nossa despensa tem somente o alimento que nós precisamos? Será que as nossas estantes têm somente os livros que nós precisamos? E podemos pensar ainda mais. Será que tudo isso que está sobrando em nossa casa não está faltando em alguma outra? Certamente que sim, certamente. Precisamos trabalhar para que haja esse equilíbrio, para que consigamos ser os verdadeiros instrumentos que Deus nos colocou como sendo. Ninguém tem tão pouco que não possa distribuir. Uns estão com muito, outros com pouco, mas mesmo esse pouco, nós observamos algumas histórias que sempre nos é mostrada de alguém que tinha tão pouco, tinha um prato de comida e dividiu. Conheci uma história que realmente aconteceu. Quem a vivenciou me contou. Ela passando pela rua, saindo de supermercado, ela viu uma pessoa pedir uma ajuda. E ela comprou um alimento e ofereceu a ele. E ela andou um pouco mais, aí o filho dela chamou: mãe, olha lá o que aconteceu. E esse irmão que recebeu a marmitex, né, que ela ofereceu para ele estava dividindo com o cachorro dele. Olha que lindo, gente. Olha que oportunidade para a gente aprender com esse irmão. Então você vê, ele tinha tão pouco e ainda nos deu uma lição. Esse é o verdadeiro, é a verdadeira fortuna, é entender para que serve esses valores materiais que nos são emprestados. Deus nos coloca como instrumento desses recursos. Ele nos foi entregue nas mãos, não é somente para nós enchermos nossos bolsos. Não, esse é meu. Eu trabalhei, eu tenho, é meu. Certamente, Deus não tira o mérito de ninguém. É conhecido o esforço das pessoas, o trabalho, o estudo, a conquista. Mas isso é uma oportunidade que foi dada para administrar. Porque só é exatamente do homem o que ele vai levar, assim como nós falamos no começo. Se ele não vai levar esses recursos, então ele é administrador. E como ele pode fazer isso? Distribuindo com equilíbrio. Nós estamos vivendo um momento que está nos mostrando isso com muita clareza. Quantas pessoas estão passando tanta necessidade agora? Quantas pessoas que estão perdendo seus empregos? Aquelas pessoas que consideravam estar no momento de equilíbrio financeiro. E, infelizmente, não estão conseguindo manter as suas empresas e assim não mantêm os seus empregados. As nossas irmãs que trabalham no trabalho doméstico, muitas delas foram dispensadas e estão em dificuldade. É o momento da distribuição, é o momento do uso de todos os recursos que nos foi confiado. As grandes fortunas
quanto poderão fazer nesse momento? Ajudar a administrar toda essa necessidade que todo o planeta passa. E é para isso que foi entregue a eles. Tem uma passagem que ainda reforça isso, está aqui no Evangelho. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Nós não podemos deixar mais que o egoísmo impeça a igualdade da humanidade. Precisamos trabalhar por isso. Precisamos trabalhar a nós mesmos e ajudar o próximo a refletir essa questão, que ela é muito importante, ela é extremamente importante, tanto aos que sofrem pela falta, quanto aos que sofrerão no futuro pelo excesso. Esse equilíbrio é necessário. Enquanto houver as fortunas ilícitas, haverá miséria. Essas são as mais danosas na sociedade, porque essas, certamente, essas com certeza, elas causam desequilíbrio. O apego ao dinheiro, o apego às pessoas, o apego às situações, tudo isso nos prejudica muito, porque a gente não se apega só ao dinheiro, a gente apega às pessoas da nossa convivência, aos familiares, aos amigos, né? Sofremos quando perdemos um amigo, sofremos quando temos algum desajuste familiar. O nosso dia a dia, os nossos compromissos de trabalho, toma tanto nosso tempo. Será que equilibramos o tempo para ter os nossos bens materiais e o tempo para ter os nossos verdadeiros bens, que são os espirituais? Como está esse equilíbrio em nossa vida? Esse precisamos cuidar. Pobre dos nossos irmãos, que ao desencarnar, descobre que tudo aquilo que ele juntou, tudo aquilo que ele considerou ser seus bens, ele não poderá levar. Nada disso ele levou. Esse é um sofrimento muito grande, de muitos. Mas essa fortuna, pensa-se que o homem até pode, né, deixar de herança, e ele deixa. É feito essa transmissão aos dependentes. Mas São Luís nos esclarece. Só Deus decide se essa transmissão ocorrerá ou não. Só Ele decide se ela continuará nas mãos de outro ou não. Porque tudo que vem em nossas mãos é para o nosso bem. E o nosso bem, aqui dizendo, é o nosso bem espiritual. Precisamos desenvolver nossas virtudes, precisamos elevar o nosso amor, esse mais puro sentimento que viemos aprendendo devagar em nossa vida, separando ele das paixões, identificando exatamente o que é o amor. E é com o amor,
como Jesus nos ensinou, como Jesus falou para Judas. É com esse amor que nós vamos conseguir administrar toda a matéria que nos é envolvida, todos os recursos que nos é oferecido. Não podemos deixar que esse bem que nos foi oferecido para a nossa passagem aqui seja o nosso obstáculo. Nós vamos encerrando a nossa reflexão com uma passagem do apóstolo Lucas, que nos conta quando Jesus ia passando por Betânia, um povoado perto de Jerusalém. Jesus foi se hospedar na casa de Marta. E Marta tinha a Maria de irmã e Lázaro. E quando Jesus lá chegou, ele iniciou sua fala, aquela fala tão esperada por todos, porque ali era um privilégio muito grande receber Jesus, era uma oportunidade, sim, que todos queriam. E Maria não perdeu tempo, abaixou-se diante de Jesus e ficou ali prestando atenção, querendo aproveitar de tudo que Jesus falava. Mas Marta continuou os seus afazeres da casa. E ela trabalhava. E ela começou a se incomodar. E virou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor não vai repreender Maria, que não está me ajudando? E Jesus disse a ela: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas materiais, às vezes nem tão necessárias. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Vamos aprender com essa fala de Jesus. E vamos aproveitar o máximo que pudermos dessa grandiosa oportunidade, que é essa nossa passagem terrena. Agradecemos por todo esse ensinamento, por todo esse conteúdo do nosso Evangelho, que possa florescer em nossa mente, em nosso coração, para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos. E assim, felizes que estamos por podermos estar aqui reunidos sob a luz do nosso Criador. Que possamos sentir a presença dos nossos mentores espirituais, do mentor espiritual da nossa casa, aquela casa bendita que nos acolhe, a nossa casa de oração. Que nesse momento possamos nos sentir todos unidos, ali sentados, usufruindo de todas as bênçãos que nos recaem. Com o nosso coração em festa, vamos contagiando a todos. Vamos saudando aos mentores de todas as frentes de trabalho daquela casa.
Vamos saudando a Ismael por tutelar a nossa pátria. Vamos saudando as fraternidades cristãs do espaço, a todos esses irmãos que trabalham incessantemente pelo bem. Junto deles, vamos caminhando e chegando até Maria. Ó Maria, Mãe de Jesus, agradecemos pelo seu exemplo em nossa vida. Aprendemos tanto com ti, Maria. Aprendemos com a sua brandura, a sua meiguice, mas a sua força de mãe. Obrigado, Maria, em especial, por ter trazido nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior. Obrigada, Mestre, por nos iluminar sempre com seu Evangelho, por nos orientar sempre. Seja sempre o nosso mestre, o nosso guia. Rogo por toda a humanidade, para que possa ficar cada dia mais claro, principalmente para aqueles que ainda estão tão confusos na busca de um caminho. Que os seus ensinamentos possam organizar mentes e corações. Esses irmãos ainda tão sofridos, tão tomados pela ambição, que ainda se deixam dominar totalmente pela ganância. Ainda não descobriram as benesses do amor. Mestre Jesus, nos conduz a Deus, nosso Criador. Que essa chuva de bênçãos nos envolva. Ó Pai, obrigada pela nossa passagem terrena. Obrigada por essa grandiosa oportunidade. Obrigada pela família, pelos amigos. Obrigada por todos os ensinamentos. Agradecemos também por aquelas oportunidades de experimentar a dificuldade, pois elas também servirão para o nosso crescimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que essa luz que nos envolve nesse momento envolvemos todo o nosso planeta. Que possamos nos sentir de mãos dadas, envolvendo toda a Terra. Vamos contagiando a todos com o nosso amor, com a nossa esperança de dias melhores, com a certeza que uma folha não cai se não for da vontade do Pai. Que os nossos dias possam ser de trabalho, mas também de esperança. Que possa ser assim para todos. E que as nossas vibrações possam chegar a todos em sofrimento nesse momento. Aos nossos irmãos que sofrem pelo contágio do coronavírus, aqueles que já desencarnaram, vibramos também pelos seus familiares, vibramos por aqueles que passam pela dificuldade financeira, vibramos pelos lares que se encontram em desarmonia. Mas vibramos também pelos asilos, pelos orfanatos e pelos nossos irmãos que estão pelas ruas. Vamos vibrar pelos corações endurecidos, para que o amor possa modificá-los e assim entender que principalmente nesse momento é hora de darmos as mãos, é hora de darmos e estender as mãos e socorrer a todos aqueles que estão ao nosso alcance. Que possamos ter uma semana de muitas bênçãos, que possamos ter dias de renovação, e que a luz do nosso Criador nos conduza hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que todos possam ficar em paz, possam ter uma boa semana e que possamos aqui nos encontrar numa próxima oportunidade. Tudo de bom para todos. Fiquem bem.